Voltamos para o último bloco do Band Entrevista, que fala esta semana sobre o mercado de trabalho. Comigo o professor Lincoln Firosman, professor da FAAP. Professor, a gente está falando da inclusão do LGBTI+. O Brasil deve passar, nos próximos anos, por algo parecido com o que aconteceu com os negros e com os deficientes há menos tempo, e há mais tempo com as mulheres. Como é que o senhor vê a questão do trabalho para esses grupos que ganham cada vez mais o seu espaço e se tornam trabalhadores como os demais? Me preocupa um pouco quando a gente começa a rotular sobre negros, brancos, deficientes ou qualquer outra classe. Eu volto a dizer aquilo que nós discutimos no bloco anterior, eu prefiro discutir o profissional dentro das competências que ele tem e que ele vai executar no ambiente de trabalho. Lamentavelmente, os dados e o que a gente observa hoje na prática não necessariamente mostra isso. Eu ainda preciso dizer qual é a orientação sexual dele, ou se ele é um transgênero ou não, quando na verdade não deveria ser essa a discussão. A discussão deveria ser: esse profissional é habilitado e formado no quê? Ele pode colaborar em quê? E a partir disso, a gente fazer com que esse profissional, como qualquer outro profissional, seja reconhecido pelas competências dele. Toda vez que nós voltamos à discussão do reconhecimento da inclusão, por exemplo, do negro, da mulher, ou de qualquer outro estereótipo que a gente queira dar, a gente perde o significado mais importante, que é: esse profissional, ele é bom no quê? Ele vai ajudar a minha empresa em quê? O senhor é contra as cotas, déficit histórico-social? Como é que o senhor vê isso? Essa é uma pergunta difícil de você responder se eu sou contra ou se eu sou a favor. E não é nem por um problema de posicionamento. Eu acho que a gente tem que discutir todos os assuntos com um nível de profundidade maior, porque senão parece que se eu sou contra, bom, então eu sou taxado pela sociedade por um determinado ângulo. Se eu sou a favor, a sociedade me taxa por um outro. Então eu prefiro analisar a situação dos dois lados. Se para a gente poder fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas no mercado de trabalho, eu precise de incentivos ou políticas públicas que se conversem com as organizações, então ok, eu sou a favor que a gente faça isso. Mas se a discussão ainda fica num nível muito do estereótipo, talvez a gente vai perder tempo de, ao invés de olhar para o profissional com a competência que ele tem, se ele está encaixado em alguma modalidade ou não. A gente tem acesso a alguns estados, municípios do Brasil que até promovem ou tentam promulgar leis municipais para a inclusão, em específico, do público LGBTI+, transgêneros, transexuais e travestis. Mas a pergunta sempre é: a gente vai precisar de lei até quando para reconhecer algo que a sociedade deveria reconhecer como uma evolução da própria espécie e não um retrocesso da humanidade? Como o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Exatamente, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, e tem lá a narrativa toda. O mercado de trabalho, então, ele deve ser pautado, regido pela competência. Agora, o mercado de trabalho está em transformação. Alguns estudos falam que nos próximos 20 anos as principais profissões que vão dar emprego, renda, sustentação, elas nem existem ainda. E tem profissões que vão acabar, né? Essa transformação se dá muito rápido. Como é que as empresas acompanham isso? Como é que o trabalhador acompanha isso, principalmente numa época de crise como essa? Bom, aí a gente precisa olhar para como a empresa hoje discute esses assuntos dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, como a tecnologia impacta na atribuição da função daquele profissional. E a gente já sabe, como você bem colocou, que existem estudos que mostram que nos próximos 20, 30 anos, por exemplo, muitas profissões que nós conhecemos hoje, elas vão desaparecer do mercado de trabalho. Agora, há também aquilo que nós conversamos no primeiro bloco, quando a gente analisou a evolução do trabalho na sociedade, que é como eu ressignifico essa modalidade de trabalho. Por exemplo, no século passado, quando nós tínhamos em Nova York os semáforos de trânsito que substituíram, por exemplo, os agentes de trânsito que não estavam mais ali para fiscalizar. O agente de trânsito, ele não perdeu o seu papel na sociedade, ele foi ressignificado. A questão é como a tecnologia e as profissões podem se conversar de tal forma que nenhum e nem outro o exclua, né? Então, no século passado eu tinha o homem dominando a máquina, eu vou precisar agora ter a máquina dominando o homem? Será que essa é uma discussão que as empresas estão fazendo para colocar no mesmo patamar de discussão que a tecnologia evolui, mas a capacidade intelectual do homem também? Agora, para quem está em casa, tanto empregador quanto empregado, dá para falar que não tem jeito de fugir da tecnologia? Invista o que puder em conhecer as novas tecnologias na indústria, a indústria 4.0, né, que é uma realidade.
e, por outro lado, os trabalhadores em celulares, em aplicativos, em formas de produzir tecnicamente ou tecnologicamente? Esse investimento ele é importante, ele é preciso e os empresários e os empregados, digamos assim, se a gente for separar em duas classes, também precisam passar por esse processo de reciclagem, de novos aprendizados. Então, não dá mais para viver numa era onde você não está conectado, ou onde você não se permite se conectar. Eu até conheço pessoas e profissionais que têm um certo, digamos, pé atrás com a tecnologia, porque o que ele publica hoje, ele é taxado de uma determinada forma, ou ele é rotulado por um determinado modelo de pensar. A questão é, como as empresas estão tratando isso na execução do trabalho daquele trabalhador. Então, qual é o impacto que hoje, por exemplo, a tecnologia tem, num exemplo simples, para um cobrador de ônibus, ou para um atendente de padaria, ou para um atendente de uma farmácia? Essa discussão que é importante ser feita para você poder capacitar aquele profissional para ele poder ter uso da tecnologia sem nenhum desconforto. Porque o mercado é transitório. O mesmo mercado que, por exemplo, possibilitou a criação dos aplicativos de transporte, também coloca esse aplicativo de transporte com uma vida útil durante um período, a não ser que evolua para outras coisas. O mercado é o mercado que se regula, então, na realidade. Verdade, é. E esses aplicativos, por exemplo, como você deu exemplo, eles também estão num processo de transformação, ou seja, a gente está discutindo coisas que daqui a algum tempo não serão mais como são hoje ou como são percebidas pela sociedade. Professor Lincoln, nosso tempo infelizmente está chegando ao final. Eu queria agradecer imensamente sua presença aqui, os esclarecimentos, falando um pouco mais aí desse mercado de trabalho e dessas novidades que vem por aí para todos os setores. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Elcio Costa, a gente volta na próxima semana com mais um convidado, tá bom? Semana que vem estamos de volta. Band Entrevista volta no próximo domingo, sempre com um assunto que mexe com o dia a dia da população da região metropolitana. Esperamos a sua audiência, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.